10h35, vamos ao vivo, já direto a Edimburgo, na Escócia, onde começa agora um cortejo que vai levar o corpo da Rainha Elizabeth até a Catedral St. Giles, na cidade. E lá na Catedral vai haver um velório de Estado. São 24 horas para a população da Escócia se despedir da realeza. Ali a expectativa para a saída do caixão com o corpo da Rainha Elizabeth, do momento em que esse percurso deve ocorrer, a família real deve ir andando atrás do carro nesse cortejo, na expectativa de cerca de 1 milha, por isso que chama Royal Mile, esse trajeto até a Catedral de St. Giles. Vai ser a primeira oportunidade do público participar do funeral, do velório da Rainha Elizabeth II por 24 horas. Deve haver uma celebração na catedral e, em seguida, deve ser aberto ao público para que as pessoas prestem as suas homenagens à Rainha Elizabeth II. E amanhã a expectativa é que, portanto, siga também para Londres. Pois é, a agenda começou cedo, né? Mas pra gente era meio-dia e 45. Não, na verdade, hoje cedo, né? O rei Charles com a sua rainha, consorte Camila, eles chegaram a Edimburgo, né? A capital escocesa. Aí eles se deslocaram para Holyrood House, onde estava o corpo da rainha. Agora estão aí, vão participar desse cortejo até a Catedral de St. Giles. Está aqui com a gente Della Cardoso, nossa editora de internacional, que vai aqui acompanhar com a gente toda essa homenagem feita à Rainha Elizabeth II. E o que a gente pode esperar, então? Esse primeiro momento, né, Della, de que o público vai poder visitar ali, participar desse velório que vai durar aí, essas homenagens, até o dia 19 de setembro. O caixão já está lá dentro do carro, só sim, apontando aqui, que a gente tem a imagem de o caixão dentro do carro. Isso, ontem eles já tiveram uma primeira oportunidade com a passagem do cortejo que veio do castelo de Balmoral até o palácio de Holyrood House. Eles tiveram a primeira oportunidade, o carro foi passando devagarzinho, eles puderam prestar uma primeira homenagem. Mas hoje será a primeira vez que o velório da Rainha Elizabeth será aberto ao público e as pessoas que estão em Edimburgo, muita gente, a cidade está lotada, a correspondente Denise Odorici tem relatado para a gente que a cada vez mais chegam mais pessoas, para todo mundo com essa expectativa de prestar essa primeira homenagem pública à Rainha Elizabeth na Catedral de St. Giles. Isso deve começar para o público, esse velório público, a partir do meio-dia. Aproveito para dar uma informação que acabou de chegar, tá aí o Príncipe Andrew, inclusive, aí no centro da imagem. A gente vê ele, esse senhor de cabeça mais branca ali, que se prepara para acompanhar o cortejo. Bom, mas rapidamente, sem me estender, só trazendo uma informação que chega do porta-voz da primeira-ministra Liz Truss, que já está lá na catedral. Será observado 1 minuto de silêncio às 9 horas da manhã pelo horário de Brasília, no próximo domingo, em todo o Reino Unido, em homenagem à Rainha Elizabeth. Nesse momento, informa aqui a CNN que a gente ouve o hino. Se a gente até puder ter um sobe-som, que é o momento em que toca-se o God Save the King, o hino já adaptado. Tem um momento de silêncio agora, mas há pouco houve o God Save the King, que já é uma atualização do hino, que antes era o God Save the Queen, e agora a adaptação, claro, dado a ascensão de Charles III como rei. Então a expectativa é que esse cortejo siga por essa Royal Mile, que também, né, dela. As pessoas vão poder acompanhar esse trajeto até a chegada na Catedral de St. Giles. E a expectativa de mais homenagens, como há nesse momento, e também que a família vá caminhando atrás do carro, né? Isso, exatamente. Essa é a expectativa, pelo menos o que a gente tem recebido de informação. Algumas autoridades já reservaram o local já dentro da catedral. E a partir de agora, então, a gente vê nas imagens esse cortejo, esse traslado final que vai do palácio até a catedral. São mais ou menos 2 quilômetros andando, então deve demorar um pouquinho. A gente vê que eles vão, pelo menos nesse início, saindo bem devagar. Quem está acompanhando é o rei Charles, a rainha consorte Camila. Depois disso, o que acontece, Della? Amanhã também está prevista a chegada deles em Londres, né? Pois é, então esse velório vai ser de 24 horas. Depois o caixão com o corpo da Rainha Elizabeth será levado até a base aérea e perto de Edimburgo, onde será transportado até Londres. E a primeira parada do corpo da Rainha Elizabeth é o Palácio de Buckingham. Ainda amanhã a gente vai ver essas imagens.
A expectativa é que assim que chegue também a Londres, né, a Inglaterra, também haja mais homenagens, obviamente. Inclusive, a primeira-ministra britânica Liz Truss já orientou a equipe que faça, a população também, que faça 1 minuto de silêncio na véspera do início do funeral na Inglaterra, em Londres, para que seja um momento nacional de reflexão, como foi informado agora há pouco pela porta-voz da primeira-ministra. Liz Truss, que não acompanha essa cerimônia, né, dela, ela vai acompanhar... Ela já está dentro da catedral. Ela está, perdão, ponto. Ela vai estar dentro da catedral, Chegou agora mas esse cortejo é acompanhado principalmente pela família, tá o Príncipe Andrew, sim, acompanhando, andando atrás. Há uma expectativa de que um trajeto normal se gaste cerca de 20 minutos, né, dessa Royal Mile, mas nessa velocidade, se seguir, deve demorar um pouco mais. Isso, exatamente. Até eles vão bem devagar, pelo menos a gente deve esperar essa velocidade. Temos que ver quando eles saírem de dentro do castelo para ver se eles vão continuar nessa velocidade. Mas é para que justamente as pessoas tenham a oportunidade de prestar essa última homenagem à Rainha Elizabeth, que faleceu aí na Escócia na semana passada. Durante todo o trajeto do cortejo de ontem, que durou 6 horas, nós acompanhamos ao vivo aqui, mesmo nos pequenos vilarejos, uma multidão se aglomerava ali ao lado das vias para prestar a homenagem, essa última homenagem à monarca. E uma coisa que nós verificamos em todo o trajeto é sempre muito silêncio e muito respeito. Não havia nenhum tipo absoluto de qualquer algazarra ou pessoas falando mais alto. Era um silêncio completo em respeito à rainha. A gente falava, né, que o caixão deve ser levado amanhã para Londres. Na quarta-feira, o caixão será então transportado em uma carruagem do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde o corpo da rainha vai ficar até o dia do funeral, que é o dia 19. Durante todo esse período, o público então vai ter a oportunidade também de visitar, né? Agora vai ter também, né? Mas depois vai ter uma oportunidade maior de visitar ali, fazer essa visitação ao caixão, enfim, ao corpo da rainha e se despedir da monarca, né? Tanto Londres quanto Windsor estão completamente lotadas de pessoas que viajaram para prestar homenagem, para participar de alguma maneira do funeral da Rainha Elizabeth, que era uma pessoa extremamente querida no Reino Unido. Os nossos correspondentes têm relatado que as ruas estão muito cheias. Ontem, em Windsor, estava até difícil para o âncora Márcio Gomes encontrar um local um pouco mais vazio para comentar, relatar como estava a situação em Windsor, que fica perto de Londres, porque realmente muitas pessoas querem participar e dar esse adeus final. No fim de semana também te acompanhou uma série de homenagens, ainda com o corpo da rainha na Escócia, e também o primeiro discurso de Ray Charles. O que mais repercutiu dessa primeira fala dele e quais os principais destaques do fim de semana para quem não acompanhou nessa série de homenagens? Pois é, no final de semana nós também vivemos um dia histórico no sábado, que foi finalmente o rei Charles sendo proclamado realmente rei no Reino Unido. Ele, é claro, assim que a mãe dele faleceu, ele já se tornou um rei, mas oficialmente ele foi proclamado rei perante ao Reino Unido e as autoridades do Reino Unido no sábado. A gente acompanhou esse processo que não acontecia há 70 anos, né, que quando a mãe dele assumiu o reinado, que ele é aprovado, por assim dizer, na verdade, diante de um conselho chamado Conselho de Adesão, formado por 670 pessoas. Nós não temos o número exato de quantos integrantes desse conselho viajaram a Londres para participar dessa cerimônia de adesão, mas eu lhes garanto que a cerimônia estava lotada. 6 ex-primeiros ministros do Reino Unido participaram dessa cerimônia, que é quando é realmente oficializado Charles como rei, e é feito também as chamadas proclamações públicas, que é algo muito tradicional. Ou seja, os trompetistas reais tocam o hino nacional já atualizado com a palavra Deus salve o rei, e em seguida é anunciado publicamente que a rainha faleceu e que existe um novo rei. Então, durante o final de semana,
nós acompanhamos todo esse processo aí de proclamação que não aconteceu só na Inglaterra, mas também ontem nos outros países que fazem parte do Reino Unido e também fora em outros países como Austrália, Canadá e Nova Zelândia, onde o rei Charles é também o chefe de Estado. Bela, hoje mais cedo, né, nessa manhã, o rei Charles, ele foi ao parlamento, né? Ele se manifestou no parlamento, que estava, obviamente, prestando homenagens à Rainha Elizabeth II. E ele discursou, falou que está resolvido a seguir fielmente o exemplo da sua mãe. Muito que ele falou no sábado já, né? Dirigindo-se aos legisladores e colegas no que ele descreveu como um instrumento vivo e de respiração de nossa democracia. Então, Charles usou seu discurso nas câmaras alta e baixa do parlamento para homenagear sua mãe e prometer defender o princípio do governo constitucional. Ele já vem, então, falando isso, né, que pretende, de fato, seguir o exemplo da mãe, até porque, né, a Rainha Elizabeth II, a gente fala muito e é, de fato, muito popular, e eu acho que talvez ele também até queira seguir essa linha da mãe e falar disso para tentar se aproximar do povo. Olha, eu vou seguir o que minha mãe fez, o legado que ela deixou, enfim, toda a história dela, a gente vai dar continuidade a isso. Sim, claro. E também, Marcela, tem algo que vai além disso, que é a figura da Rainha Elizabeth. Ela era uma figura de estabilidade e união no Reino Unido há 70 anos. Então, o que o rei Charles tem de desafio é justamente manter essa estabilidade do país. E ele faz isso justamente já de início, trazendo... A gente vê ali na imagem, inclusive, o príncipe Andrew, filho da Rainha Elizabeth, irmão do rei Charles, ali acompanhando o cortejo. E o rei Charles ali, todo paramentado, está acompanhando Sim. também, andando, e perceba com absoluto silêncio, né? Sim, Nesse respeito momento, absoluto à rainha. é um absoluto silêncio em que a gente ouve ali a marcha do cavalo e também dos soldados que acompanham o cortejo. E começa essa etapa em que a população já acompanha. Até ali atrás você via mais servidores e funcionários da corte, todos de preto também, em homenagem à Rainha Elizabeth, em luto. E a partir desse momento você começa a acompanhar que as pessoas, os moradores da cidade, do país, também acompanham o cortejo, em que até a própria população, apesar de não ser um carro aberto, tem as laterais de vidro, que aí sim dá para ver com certa dificuldade também o caixão onde está o corpo da Rainha Elizabeth. Mas perceba que é um absoluto silêncio, inclusive por parte da população. Sim, dá para ver pouco, mas dá para ver um pouco que o caixão tem o estandarte da família real em cima. Hoje eu não sei te precisar essa informação, mas ontem a coroa de flores que estava durante todo o cortejo em cima do caixão era uma coroa de flores que as flores foram colhidas ali dentro do próprio castelo de Balmoral e eram flores que eram as preferidas da Rainha Elizabeth. Elas foram colhidas para fazer a coroa que foi colocada em cima do caixão e a gente conseguia ver um pouco quando o carro estava de lateral. Olha, a gente consegue ver pela imagem a bandeira do estandarte real e tem uma coroa de flores em cima. E toda a família real ali atrás, né? Então você vê o rei Charles, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward logo atrás, ali também acompanhando, andando esse cortejo, em que a população também respeitosamente faz silêncio, não tenta conversar, tocar na família real. E no carro de trás, aí a gente tem a Camila nesse carro que está acompanhando. Ela não vai andando, mas está dentro desse carro que segue o cortejo com o caixão da Rainha Elizabeth. Agora, é interessante também a gente observar, né, dela, para quem, enfim, olha de longe, a vestimenta, né, tem todo um protocolo, óbvio, né, para que tenha uma vestimenta especial para um dia como esse, para o velório que vai acontecer, né, durante todos esses dias, aí, até o dia 19, né, essa série de homenagens. Sim, pois é, as homenagens elas acabaram se alongando porque a Rainha Elizabeth ela faleceu na Escócia, né? Senão as homenagens ainda seriam um pouco mais curtas, né? Como ela faleceu no castelo de verão da família, Balmoral, onde a Rainha Elizabeth costumava passar
todos os anos o fim do verão, então a gente teve uma despedida um pouco mais alongada, já que os súditos escoceses vão poder se despedir, algo que se ela tivesse falecido em Londres, claro que não aconteceria, a despedida ficaria só para a capital britânica. E dela, e depois, né, hoje à noite ainda, né, o rei Charles vai voltar para Holyrood House, né, para ter uma audiência com a primeira-ministra da Escócia. Pois é, na verdade é daqui a pouco, viu? Ele, assim que terminar a cerimônia religiosa da catedral, ele já volta ao palácio para ter esses compromissos com autoridades. Então, primeiro ele vai receber a primeira-ministra da Escócia, depois ele vai receber o presidente do parlamento escocês e depois, junto com a rainha consorte Camila, eles vão até o parlamento da Escócia ainda hoje para receberem homenagens. Então a agenda do rei hoje, a gente viu, a agenda completa, já fez um discurso no parlamento em Londres, agora participa dessa cerimônia religiosa e depois tem compromissos com autoridades. Segue acompanhando ao vivo as imagens desse momento do cortejo que leva ao caixão com o corpo da rainha do Palácio de Holyrood House e vai até a Catedral de St. Giles, onde há também uma expectativa para o momento de oração com outras autoridades e a família real que vai atrás do carro acompanhando a pé esse cortejo, que segue por essa que é uma das principais vias históricas de Edimburgo, na Escócia, até chegar à catedral. Era um trajeto estimado em cerca de 20 minutos, é um trajeto curto, 1 milha, e que aguarda ainda mais a homenagem nesse momento na catedral, onde há outras autoridades, como a primeira-ministra britânica Liz Truss. A expectativa também nesse momento é que pela primeira oportunidade que a população terá de prestar a sua homenagem pública quando o caixão vai ficar exposto dentro da catedral para a visitação. Essa já é uma forma de também a população prestar a sua homenagem pelas ruas, como vimos no fim de semana, naquele trajeto de cerca de 260 quilômetros que o caixão percorreu até chegar a Edimburgo, até a Holyrood House. E aí, então, a população tem mais essa oportunidade desse cortejo, mas é de fato na catedral que por 24 horas a expectativa de que a população possa participar mais de perto do velório do corpo da rainha Elizabeth II. Só então, amanhã é que deve seguir para Londres, para a Inglaterra, para as devidas formalidades. E tem a data, né, dela já para o sepultamento, para o encerramento das homenagens. Sim, será na próxima segunda-feira, no dia 20, é que a rainha Elizabeth será ela vai finalmente descansar ao lado do pai e também do príncipe Philip. E uma curiosidade também sobre essa imagem que a gente está vendo, Daniel, que o único que não está ali entre os irmãos que não está de uniforme militar é o príncipe Andrew, por isso que ele se destaca ali entre as pessoas que vão andando junto ao cortejo. Ele não está usando uniforme militar, ele não deve usar durante toda a cerimônia, vai usar apenas esse terno normal em respeito à mãe dele. É por isso que a gente consegue ver ele mais facilmente entre os outros integrantes da família real, porque ele está usando uma espécie de terno, né? Por assim porque ele se afastou, né, da família real. Pois é, então, no príncipe Andrew, ele recentemente, em janeiro, se não me falha a memória, ele deixou as atividades da família real por conta de escândalos aí envolvendo denúncias de assédio sexual. Ele, assim como o Harry, cada um com seu motivo, não fazem mais parte das atribuições da família real. Então, assim como o Harry, ele não participa mais de compromissos oficiais, ele não representa mais a família real. O Harry, desde 2020, se afastou e foi morar nos Estados Unidos, e o príncipe Andrew, desde janeiro desse ano, por conta de um processo que ele estava sendo acusado de assédio sexual. Chama muita atenção o silêncio, né? O respeito que as pessoas têm durante esse cortejo. Você ouve principalmente a marcha dos cavalos e também um pequeno burburinho, mas com enorme respeito às pessoas prestando a sua homenagem e solidariedade
a esse cortejo que passa com o caixão da Rainha Elizabeth II. Você que está chegando agora na CNN Brasil, acompanha um destaque para esse momento da família real, do rei Charles, acompanhando, andando esse trajeto que vai de Holyrood House até a Catedral de St. Giles, que é o último destino nesse trajeto. Então, expectativa de 20 minutos de trajeto até que a população também tenha a oportunidade de prestar essa homenagem nesse momento, nesse trajeto. E dela, isso também se destaca, esse silêncio, essa homenagem, dado que a própria nossa correspondente Denise Odorice falou que a cada minuto mais e mais pessoas, não só ali de Edimburgo, mas também de turistas que estavam na cidade, de outras pessoas que estavam em cidades vizinhas, também vão até Edimburgo para participar desse momento, que vai logo mais ter o seu ápice com a abertura para que as pessoas possam ver de pertinho o caixão da rainha. Sim, pois é um momento histórico, né? Ele não deixa de ser, ele é um velório de uma monarca que ficou 70 anos no poder. Nunca nenhum outro monarca ficou tanto tempo com a coroa no Reino Unido, e essas pessoas não tinham conhecido até hoje, pelo menos agora tem o rei Charles, um outro monarca. Então é algo histórico, algo que chama muita atenção de todos, é claro. A gente vê, até por conta do momento, é claro que a gente vive que as pessoas elas estão filmando com iPads, com celulares, mas de maneira muito respeitosa. Não vemos em nenhum momento ninguém esticando a mão ou mesmo tentando entregar alguma flor. É impressionante o respeito deles com essa cerimônia que a gente está vendo ao vivo. E a gente falava, né, agora há pouco em relação a rainha ter falecido na Escócia, né, no castelo de Balmoral. Isso traz também e aí a gente vê, né, as ruas aí lotadas, muita gente acompanhando essa procissão, enfim. A gente vê também que a Escócia, que é um país que até então pensava, né, numa autonomia maior, uma independência, ganha ali um apoio, né, pensando obviamente do ponto de vista político positivo, um apoio ali da monarquia, porque a rainha morreu lá, tem toda uma população que está acompanhando de perto, então acho que isso também pode comover, né, de certa forma, a população. Sim, claro, e apesar da primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ter ali suas ideias, é claro, de querer colocar um referendo de independência em prática, etc., ela a todo momento extremamente respeitosa. Ontem postou uma mensagem nas redes sociais lamentando mais uma vez a morte da Rainha Elizabeth, dizendo que a Escócia fará o seu papel de prestar essas homenagens da maneira que deve ser feito à Rainha Elizabeth. Só complementando aqui o que a gente estava falando do príncipe Andrew, que ele é o único que não está no uniforme militar, é justamente por conta que ele não tem mais aquelas atividades reais, como a gente conversava aqui desde janeiro deste ano. Então, por isso, ele é o único. A gente vê que até a princesa Anne, ela está também em um uniforme militar. Então, por isso que o Andrew vai mais ao fundo de terno e ele se destaca um pouco mais na imagem, porque ele é o único que está vestindo roupa diferente. E a ausência também, né, do príncipe Harry e do príncipe William, que não participam, apesar de Harry ter se pronunciado também pela primeira vez ao falar da avó. Sim, pois é. O fato deles não estarem aí, a gente pode entender que seria algo do próprio cerimonial, né? Mas o Harry, sim, divulgou um comunicado hoje mais cedo, prestando homenagens aí oficiais pela morte da avó, a Rainha Elizabeth. Ele disse que está honrado de ter vivido, de todos os encontros que teve com a avó dele, que era a Rainha do Reino Unido, desde quando ele era criança até o mais recente, quando a avó dele conheceu a esposa dele, Meghan Markle, e também os dois filhos pequenos dele, inclusive a filha menor de Harry e Meghan, leva o nome que era o apelido da Rainha Elizabeth, Lilibet Diana. Lilibet, que era o apelido da Rainha Elizabeth, e Diana, que era o nome da avó da criança, ou seja, da princesa Diana. Há um esquema de segurança também que foi reforçado, dada
a cerimônia, as homenagens que são prestadas agora, inclusive com atiradores de elite que foram colocados no alto dos prédios para que reforcem a segurança, como disse há pouco, porque várias pessoas de várias partes ali do Reino Unido vão até os locais onde há essas homenagens à Rainha Elizabeth, a despedida, também para a expectativa de que corra tudo na maior segurança possível. O cortejo já vai se aproximando da Catedral de St. Giles, onde deve haver logo mais um momento de oração com a presença também da família real e de outras autoridades. Tem mais detalhes dela que a gente pode destacar sobre essa questão da segurança, como que a segurança desse momento também foi reforçada? A gente perdeu o sinalzinho ali, já a gente recupera, mas como que a segurança também foi reforçada nesse momento em que moradores, turistas, pessoas de várias proximidades ali de Edimburgo também participam das últimas homenagens à Rainha Elizabeth II. Pois é, então a segurança ela já foi, é claro, totalmente reforçada a partir daquele primeiro momento em que a gente recebeu a notícia de que a Rainha Elizabeth ela foi colocada em supervisão médica. A partir do momento que foi confirmado que a Rainha Elizabeth ela faleceu, é claro que já se deu início oficialmente a chamada Operação Unicórnio, que é a operação que trata de todo esse protocolo, de toda essa organização referente ao velório da Rainha Elizabeth na Escócia, já que ela faleceu dentro deste país especificamente. Então foi colocado um grande contingente uma grande operação policial foi colocada em prática. Você comentou agora há pouco, eu estava até vendo as imagens dos snipers em cima dos prédios, mas apesar da segurança estar tão reforçada, dessas barricadas terem sido colocadas, a nossa correspondente Denise Odorice, ela relata que tudo é feito com uma certa até tranquilidade, no sentido de que as pessoas não estão sendo abordadas de alguma forma mais um pouco mais truculenta, etc. A gente vê bastante respeito ali. Aliás, a gente vai aproveitar agora para somar aqui a nossa cobertura. A gente vai falar agora com a Denilde Holzhacker, que é cientista política e professora da ISPM. Ela está aqui com a gente, vai participar da nossa cobertura. Denilde, muito obrigada por falar com a gente. Um ótimo dia para você. Seja bem-vinda ao Live CNN. Eu que agradeço a todos. Denilde, bom, a gente vê aí as imagens, então, desse cortejo até a Catedral St. Giles, onde serão, então, feitas orações, né, com a presença do Charles, integrantes da família real, e aí o corpo, né, o caixão vai ficar na Catedral por 24 horas e será a primeira vez, então, que o público vai poder ter a oportunidade de se despedir da monarca, né? Sim, é um momento bem importante para a Escócia, né, com essa participação dentro do funeral todo. É surpreendente o número de pessoas nas ruas, então aí reforça não só a questão da segurança, né, que já foi dito, mas também estabelece aí uma ligação da monarquia com o país e que vem sendo bastante questionada últimos anos. Então, era um local em que a rainha tinha aí um envolvimento muito grande pessoal, porque ela passava as férias, né? Era um momento em que ela ficava no país, mas de fato é surpreendente o número de pessoas que estão acompanhando o cortejo e provavelmente irão fazer Chama a atenção o silêncio, né, Denilde, que a gente acompanha também, que a gente pode perceber nesse momento com as imagens, com essa transmissão que também, devido à multidão que acompanha, também oscila a questão de sinal, de internet, mas chama a atenção bastante nesse momento o silêncio, o profundo respeito das pessoas que acompanham esse cortejo. A expectativa dela lá na Catedral de St. Giles, deve ter uma missa, um momento de oração. O que está previsto para acontecer na catedral? Sim, pois é, deve ter esse momento justamente de oração. Não dá para dizer assim uma missa completa, né? Mas uma espécie de serviço religioso que haverá quando finalmente
o caixão da Rainha Elizabeth chegar à catedral. E só uma curiosidade, a gente fala bastante sobre o Palácio de Balmoral, onde a Rainha Elizabeth passava o fim do verão, mas o Palácio de Holyrood House, onde o caixão foi colocado, estava de ontem para hoje, ela também, todos os anos ela visitava, ela passava uma semana no início do verão nesse palácio, festejando a cultura escocesa. Então ela recebia autoridades e tinha compromissos ali relacionados à cultura escocesa. O Palácio de Holyrood House, ele foi construído inicialmente como um mosteiro em 1128 e passando ali a ser usado posteriormente por reis e rainhas da Escócia, até que finalmente foi utilizado, está até hoje nas mãos da monarquia britânica. E a população também, né, os súditos, ansiosos, né, para presenciar esse momento, que é um momento importante, que vai poder ter ali na proximidade com a rainha para poder se despedir. E a gente vê muita gente, né? A imagem, o sinal está um pouquinho ruim, está travando em alguns momentos, mas a gente consegue ter uma imagem boa do que está acontecendo ali, né? Olha só quanta gente, essa imagem ainda melhor, assim, dá para a gente conseguir ver com mais nitidez o tamanho, né, do evento mesmo, né? A população acompanhando em massa. A gente retomou o contato com a Denilde, então a gente falava, né? O Daniel trazia aqui a observação do silêncio, do respeito das pessoas, né? Nesse momento de homenagem, né? Esse momento fúnebre, a gente pode falar assim, né? Nessas homenagens que vão durar aí até o dia 19. Mostra não só o grande apreço, né, com relação à rainha, mas o respeito que ela tinha junto a toda a população. E de fato é bastante surpreendente todo esse... E é uma forma de mostrar não só o respeito, mas o carinho com relação à figura dela. E bastante importante o impacto simbólico, né, de ter o cortejo com os filhos acompanhando e a população ao redor, né? São as ruas ali de Edimburgo são mais estreitas e de fato tem bastante gente. Para quem já conhece o país, de fato é surpreendente o número de pessoas. Professora, eu aproveito para perguntar para a senhora também sobre, a gente estava falando aqui, eu e a Marcela, sobre a mensagem que o rei, a gente ainda não acostumou a chamá-lo de rei, o rei Charles III, ele tem falado bastante sobre o legado da mãe dele de servir o povo britânico, que serviu muitíssimo, inclusive ele trabalhou até praticamente o último dia de vida, e da figura da Rainha Elizabeth de unidade, estabilidade. O que a gente pode esperar, se é que a gente pode projetar alguma coisa com relação ao papel do Charles, com relação a essa estabilidade? Afinal, ele esteve se preparando por longas décadas para essa função. O que a senhora projeta, se é que a gente pode falar um pouco de perspectivas hoje? Olha, o discurso dele foi um discurso bem importante, né? Todos os discursos até aqui, mas o de hoje foi bem importante, porque ele fez no parlamento, e não só de trazer o resgate de todos o legado da mãe, mas de sinalizar de que ele vai continuar esse processo, né? Sempre tiveram muitas dúvidas como que seria o rei Charles, porque ele é uma pessoa que tem um grande envolvimento político, né? Sempre teve sempre foi muito ativo em algumas temáticas e aí a percepção dele, né, de colocar que ele está numa percepção, numa posição diferente, é bem importante. Mostra de fato que ele entendeu a diferença entre o príncipe, que podia ter opiniões e posicionamento, e o rei, que ganha aí uma estatura institucional distinta e que tem um papel institucional diferente. Agora, em termos de projeção, se projeta que ele vai ser diferente da mãe, né, e vai tentar estabelecer esse processo de transição, mostrando que é possível fazer algo garantindo a estabilidade, garantindo uma certa continuidade, mas também com algumas diferenças e alguns toques novos,
uma das primeiras coisas que ele já tinha sinalizado era que ele ia diminuir o tamanho do papel da corte, né, e de todas as pessoas que estão envolvidas junto aos trabalhos da família real. Então, essa seria uma forma de mostrar que ele queria ter uma corte menor, mais dirigida, focada em algumas culturas. Tá? E, de outro lado, isso responde a uma pressão muito forte que existe, né? Não só no Reino Unido, mas também na Commonwealth, que é o custo da monarquia e de todas as ações feitas pela monarquia. Então, acho que esse pode ser aí um ponto de diferença entre ele e a mãe. E a outro ponto de diferença é ter uma participação mais ativa em algumas temáticas, como meio ambiente, questões ligadas à educação. Ele tem posições já definidas, então isso pode ser também uma outra diferença. Mas, no geral, ele tem dado a indicação de que vai manter a continuidade e que vai manter uma posição sempre de respeito às instituições e de entender o seu papel enquanto rei. O cortejo já vai se aproximando aí da Catedral de St. Giles, já está praticamente na porta da catedral, esse percurso que tem cerca de 1 milha, 1,5 quilômetros, e é acompanhado pela família real. O rei Charles III foi caminhando, ele, lembrando para você, que tem 73 anos, também se torna rei em idade já avançada, esse ano completa 74 anos e acompanhou todo o trajeto ao lado dos filhos da princesa Anne, do príncipe Andrew, do príncipe Edward também, todos ali, enquanto a rainha consorte Camila vai nestes carros que estão atrás do cortejo, nesse momento em que o carro se posiciona exatamente na frente da Catedral de St. Giles, que é, curiosamente, a matriz do presbiterianismo. Então, nesse momento em que é aguardada também lá dentro, um momento de oração para que haja mais essa solenidade em homenagem à Rainha Elizabeth II. Lá dentro está a primeira-ministra britânica Liz Truss. Denilde, a gente, claro, observa aí, está acompanhando, também trazendo a sua análise de todo esse processo que está acontecendo, né, com a morte da Rainha Elizabeth II. E as pesquisas aí no Reino Unido mostram, por exemplo, que o William, que é o filho, né, de Charles, que é o príncipe que vai ser o futuro sucessor aí do trono, ele tem uma uma popularidade de cerca de 65%. A rainha tinha de 75% e Charles aproximadamente de 40%. Então ele tem uma sombra ali da mãe e do próprio filho, né? Se é que a gente pode falar assim. Existe a possibilidade, caso a popularidade da própria monarquia venha caindo, ele faça uma sucessão em vida para o filho que talvez tenha uma visão, tenha mais popularidade, tenha uma visão que é vista aí no Reino Unido como uma postura mais moderna até? Olha, essa é sempre uma hipótese, né, de que ele possa fazer uma transição. Pela biografia dele, não é um indicativo, né? O indicativo é de seguir ele, o rei, e utilizando mais, né, o filho como um suporte de relações públicas e de atuação mais externa, né? Isso, a rainha já vinha fazendo isso, né? Ela já tinha transferido muito do papel mais de contato com a população, de algumas dos órgãos e das atividades para o neto, exatamente porque o neto tem uma ligação maior, é mais popular. A esposa do neto também, né, a princesa de Gales agora, também tem uma grande presença na mídia e tem uma relação muito positiva. Então, provavelmente esse vai ser um papel que o Charles vai atribuir ao filho, para garantir que se tenha uma visão positiva da monarquia, não só no país, mas também externamente, né? Também nos países da Commonwealth. Então, nas visitas de Estado, ele transferir mais esse papel de relações públicas para o filho. Essa é uma provável indicação.
Agora, há uma hipótese, claro, de que se houver muita pressão e se crescer demais, ele poderia, pela idade, pelo tempo que ele provavelmente vai ter de reinado, passar a antecipar a sucessão para o filho. Mas, até o momento, a indicação é de que o discurso dele hoje, né, foi um discurso de reafirmar que era um momento em que ele sentiu o peso do papel enquanto rei. Então, isso é um indicativo de que ele entende que é a função dele, que é dever cívico, o dever que ele tem para a população e para os seus súditos, e por isso ele ficaria com esse encargo, apesar de todas as críticas que podem começar a surgir. 11h15, o caixão é retirado do carro agora e segue para o interior da Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia, onde é aguardado para um momento de oração, de reflexão com a família real e autoridades. E logo depois desse momento haverá a abertura também para a participação das pessoas que vão poder entrar e ficar mais perto do caixão da Rainha Elizabeth II. Dela, gostaria que você descrevesse o estandarte, as flores que acompanham, que estão ali no caixão da Rainha Elizabeth II. Sim, claro, esse estandarte da família real, ele foi colocado ontem, e a coroa, me parece que a coroa de hoje, ela é diferente da coroa de ontem, que foi colocada em cima do caixão quando o caixão saiu de Balmoral. Vou te trazer uma informação, uma curiosidade sobre essa catedral que a gente vê, Daniel, que essa é a catedral da Igreja da Escócia, a Catedral de St. Giles. E quando no final de semana, no sábado, quando o rei Charles ele participou daquela cerimônia em que ele foi oficialmente proclamado rei, uma das partes muito importantes que tem nesse procedimento é ele jurar proteger a segurança da Escócia. Eu explico. É uma tradição que já remonta desde 1700 e sempre está ali, sempre que um rei ele é proclamado. O rei da Inglaterra, ele é o rei da Igreja da Inglaterra, que tem uma orientação anglicana. E a Igreja da Escócia, ela é uma igreja protestante. Então, ele, ao assumir o poder, ele jura também, ele é o líder da Igreja da Inglaterra, mas ele jura também proteger a Igreja da Escócia. Essa coroa de flores é da flor urze branca de Balmoral, também, que estava entre as flores preferidas da Rainha Elizabeth, que tinha em Balmoral o seu lar queridinho de verão, onde estavam os cavalos preferidos. Então essa também é uma homenagem à Rainha Elizabeth com as flores chamadas de urze.